Olá você, bem-vindos a mais uma edição de Mapa Mundi Turismo e Negócios Globais aqui na sua TVU, canal 11, tvuplay.tv.br, ao vivo no Facebook da TVU e no nosso portal mapamundiweb.com. Está iniciando agora mais uma edição especial para você do Mapa Mundi. Tenho muito prazer de receber o meu amigo Renato Borghetti. Ei, Borghetti, grande Borghetti. Cara, maior prazer receber você. Tenho te acompanhado e tive muito prazer nos últimos dias conhecer a fábrica de gaiteiros ao vivo. Eu fiquei encantado com o teu trabalho. E eu acho que isso, Borghetti, no Brasil nós temos uma pouca cultura do voluntariado, do algo social. E você é um artista reconhecido, uma marca do Brasil, uma marca do Rio Grande do Sul, mas faz esse trabalho social com a fábrica de gaiteiros. Queria que você falasse um pouquinho para algumas pessoas que não conhecem ou outras pessoas que queiram conhecer, porque eu fiquei surpreso que está aberto todos os dias, ou seja, aqui na Barra do Ribeiro, pertinho, um passeio espetacular. Mais uma vez, uma honra receber você aqui no Mapa Mundi, Borghetti. Obrigado, Henrique, é um prazer também. O projeto Fábrica de Gaiteiros é um projeto que eu tenho um carinho muito grande, porque, claro, é na área que eu desde pequeno, despertei para a música, sempre gostei e sempre direcionei para esse instrumento aqui, que é a gaita ponto, né? E quando eu comecei a tocar, tinha meus 12, 13 anos, eu não venho de família de músicos, né? O pai e a mãe não são músicos. E quando você começou a tocar, foi ouvido? Ouvido. Até porque quem toca esse instrumento aqui, que é a gaita ponto, até eu participei de um estudo, essa gaita vem da Europa, né? Eu participei de um estudo lá, com eles, lá, que mesmo na origem, quem toca o acordeão diatônico, normalmente a transmissão é oral, de pai para filho ou de professor para aluno, mas dessa forma, ó, bota o dedo, abre, fecha. Isso é assim, né? O método... É um talento nato que algumas pessoas têm. Eu acho que você pode dizer isso, né? O diatônico é um instrumento um pouco diferenciado de todos, então assim, tem que ter esse... Mas eu, quando comecei, eu ganhei uma gaita ponto, uma gaita de 8 baixos, muito parecida com essa, só que não como um instrumento musical, porque, como eu falei, o pai e a mãe não são músicos, então eu ganhei como um brinquedo, por ser pequeno, ele é menor que aquele acordeão grandão, né? Eu ganhei como um brinquedo, inclusive uma marca que era de brinquedos, e eu descobri que daquele brinquedo saía música dessa forma, tocando, ouvindo, botando o som, né, no bolachão, aí escutava, opa, aqui, atirava aqui, e comecei a tocar. Então foi o meu primeiro instrumento, inclusive o instrumento profissional que eu gravei, foi com aquela gaitinha. 12 anos. Eu tinha, claro que eu ganhei ela com 12 para 13 anos e com 14 anos eu estava tocando. Eu acho que alguns shows você usa essa gaitinha, não usa? Eu já vi isso alguma vez. Eu tenho uma pequenininha que eu faço, não é a mesma, mas é uma 8 baixos bem pequena. Então, mas como disse, naquela época existiam algumas fábricas de acordeão, de gaitas, porque a gaita veio da Europa, né, pela imigração, principalmente alemã e italiana, os primeiros instrumentos, claro, fabricados na Europa, mas esses imigrantes depois começaram a fabricar instrumentos nacionais, e principalmente aqui no Sul, onde tem muito alemão e italiano. E chegamos a ter 20, 30 fábricas de gaitas. E hoje parece que você me comentou outro dia que não tem, né? Chegou um momento que não existia mais nenhuma no Brasil, que ficamos totalmente órfãos da fabricação, dependentes do instrumento importado que estava entrando, mas que é muito caro, ou então dos instrumentos antigos, esses, ou que já vinham da Europa, ou esses que foram fabricados aqui, mas reformados, e que também não é um instrumento acessível. Sabe? Então, eu vi que começou a ficar meio difícil para quem quisesse assim, que uma criança iniciasse ou despertasse para o instrumento. Para uma família tem que primeiro comprar um instrumento que não é tão acessível para ver se o menino vai ou a menina vai gostar, para depois, já parte de um valor um pouco alto. Já vai para o violão que um amigo tem, que já... O violão já é um instrumento mais tranquilo, mais popular no sentido de ter é mais fácil de conseguir. E também, eu me lembro que comprei pro filho do Caco, o meu afilhado, um violão no aniversário dele. Um violão simples, novo, mas
era um violão em conta para ver, olha, vou ver se ele tem jeito. Gosta. Depois, se ele despertava, dá para ir melhorando o instrumento. Já na gaita, tu já parte de um preço, para muita gente, proibitivo. Quanto custa uma gaita hoje? Mas ela não é um instrumento barato, mas um instrumento reformado ruim, tu não sai por menos de R$2.000, alguma coisa nesse sentido. Isso brasileira? Não, brasileira. Importada, tu vai partir já, importado de 3 vezes mais do que isso, no mínimo. Então, é impossível. Esse teu ouvido para a música e foi te levando hoje, né, nessa tua carreira espetacular. E a questão, a gente falava da fábrica de gaiteiros, né? Eu acho que era esse link que você trazia para trazer a tua... Exatamente, a ideia daí de retomar essa fabricação, né? Porque se nós fabricávamos instrumentos há 40 anos atrás, hoje, não, com a tecnologia, com tudo, não deve ser muito difícil... retomar isso aí. Depois eu vi que não é tão fácil também. A gente foi atrás, tem uma figura maravilhosa em Guaíba, que é o Tadeu. O Tadeu é a pessoa que consertava a minha gaita. Sempre que estragava uma palheta, um fole, uma coisa, ele reformava, arrumava. E ele também, ele fazia o acordeon, mas quase sempre partindo de uma carcaça, de uma caixa, de uma gaita antiga. Ele mexia tudo por dentro, que eu digo, Tadeu, vamos pegar e vamos fazer uma gaita do zero, construir ela, assim, coitado. Eu disse, não, mas não dá. Aí mais ou menos expliquei o que era o projeto para ele. Isso é um projeto de louco. Não dá. Fabricar gaita e não vender. Então aí... Não consigo, deve ter feito um monte de coisa. Mas aí a gente foi indo devagarzinho. O Tadeu, como todo gênio, né, uma pessoa sistemática, assim, mas maravilhosa. Aí então, resumo, desenvolvemos um instrumento, acertamos, erramos, até chegar num bom instrumento. Há quanto tempo faz que vocês conseguiram chegar nesse instrumento e de cara, esse instrumento é um bom o projeto tem uns 5 anos e levamos 1 ano para chegar num bom instrumento, né? E hoje, Borghetti, a gaita ela já está pronta ou vocês estão sempre pesquisando, melhorando? Sempre. Frequência, som, palheta. Conta um pouco para a gente como é que é isso. Esse elemento que falasse a palheta realmente o calcanhar de Aquiles, talvez, do instrumento, porque a palheta, os primeiros, a gente até tinha que estar trazendo a palheta de fora, ou algumas palhetas das antigas, que se conseguia ainda, da antiga Todeschini, da antiga Universal, as fábricas que existiam aqui, né? Agora a gente está desenvolvendo já a palheta, para exatamente fazer o instrumento 100% aqui. Quer dizer, a gente compra toda a matéria-prima e produz. A gente compra a madeira, compra as chapas de aço, de alumínio, o arame, como se fosse fazer uma cerca e fica toda a mecânica. A gente faz a solda. E você me comentava na fábrica de gaiteiros que a grande parte do instrumental dessa gaita é feita no Rio Grande do Sul, ou seja, o objetivo de vocês é que façam uma gaita gaúcha, ou seja, uma gaita, com fornecedores locais. E principalmente, né? Além de uma gaita gaúcha, uma fábrica como a nossa, que a gente, assim que resumindo, a gente fabrica o instrumento, mas toda a fábrica comercializa o seu instrumento, vende, né, para tirar custos e coisas. A gente não comercializa. Todos os instrumentos que a gente faz, a gente oferece para crianças de 7 a 15 e além disso, aulas também gratuitas para eles poderem conhecer a gaita e levar o instrumento para casa para estudar. Esse é o resumo do projeto. Então, a gente quer também que essa nossa fábrica seja, diferente das outras, uma fábrica didática. Quer dizer, então as pessoas que vão lá têm como saber como é que se faz o instrumento. Então a gente não terceiriza quase nada ou nada, acho que é os botões, que é a única coisa que não é em madeira aqui, e aço e ferro, que a gente terceiriza, mas a gente procura fazer todas as etapas exatamente para as pessoas saberem como se faz uma gaita. E é totalmente gratuito. Totalmente gratuito. E como é que vocês elegem os alunos? Porque isso que eu estava comentando com você no início do programa, eu acho que é genial esse projeto, além de todos os méritos dele, porque é um trabalho social, ou seja, você está usando a sua expertise, do seu talento nacional e internacional para poder incluir outras pessoas, muitas vezes com uma dificuldade social, educacional, econômica, fazendo a tua parte nesse processo de transformar o país. Isso é espetacular, é extremamente meritório. Como é que vocês fazem essa seleção desses alunos e quanto tempo dura essa etapa de o aluno está pronto, segue outro, enfim, conta pra gente essa parte, Borghetti. Bom, eu acho que essa transformação, essa modificação para melhor do país passa, sem dúvida, pela educação. Então, acho que não existe outra forma. É um processo, claro que não de curto prazo, mas não vejo outra forma
de melhoria no país, sem passar por uma educação de qualidade. E dentro do projeto, como é que a gente faz essa seleção? Ela é muito, talvez óbvia, mas natural, porque é pelo interesse, não é um projeto que a gente vamos focar somente em pessoas de risco, de carentes, ou pessoas... Não, nós estamos com 9 unidades, 9 escolas. Sempre nas cidades que a gente vai implantar o projeto, a gente faz uma boa divulgação, uma explanação do que é o projeto, e as pessoas vêm para conhecer o que a gente vai levar, mostrar para a cidade. Então, nisso a gente faz uma lista de interesse das crianças e das famílias. Então, o que acontece? Gaita, eu acho que qualquer instrumento musical é meio que nem ginástica. As pessoas, quando querem, assim, já entram na ginástica, parece que já vão virar atleta, já vão querer fazer, 2 vezes por semana, já querem fazer todos os dias, e daqui a pouco... Aquele impacto, aquela paixão. Né? Daqui a pouco, na semana seguinte, já dá preguiça, já não vai mais. Então, imagina com criança, com um instrumento que não é um instrumento também... tão popular do dia a dia, assim, tão popular. Então, acontece a mesma coisa com criança. Então, existe aquela procura natural. As famílias levam, ou a criança quer, ou a família que leva para a criança ter aula. E depois, algumas ficam, algumas vê, não é isso, pai, não é isso, mãe, que eu quero. Tá, vai. E daqui a pouco, até um mês e pouco... Tem uma seleção natural. Natural. Fica aquele grupo que realmente está com vontade e interessado. Aí passa para uma segunda etapa, que é a dificuldade de renovação desse grupo, porque eles cria realmente uma família entre eles, os familiares se envolvem, então é muito bonita a relação. Eu vi quando nós estivemos lá na fábrica de gaiteiros, alguns domingos atrás, e realmente, assim, os pais, as mães, os avós, é muito emocionante. Porque as salas de aula são, da mesma forma que a fábrica, tudo envidraçado. Então, quer dizer, as aulas são abertas. Claro, existe o vidro, as pessoas ficam no corredor, mas podendo assistir o que está acontecendo nas aulas com as crianças. E assim como a fabricação também é toda envidraçada. Então, o familiar se envolve muito positivamente dentro desse processo. Então, o que acontece? As crianças, como eu falei, elas entram e depois a maioria não quer sair. A gente tem, normalmente, o janeiro, fevereiro, o único... pré-requisito para as crianças entrarem no projeto é que elas estejam cursando o ensino regular, né? Elas têm que estar matriculadas na escola ou estadual, municipal ou privada, mas tem que estar cursando. Então, quando vem as férias escolares, naturalmente a gente também dá uma folga aos professores também, a todos. Então, isso acontece também, daí, normalmente em março, existe uma pequena renovação, de alguns ou viajaram, ou os pais foram para algum outro lugar. Mas também existe o outro critério, que é a idade, 7 a 15. 15 anos já tem, naturalmente. Já vira cílio, Então tem que sair, mas sempre ficam na volta, sempre estão ali na volta. E a outra coisa também que acontece, a gente faz uma formatura dos que já tem assim, uma condição, olha aqui, que já vai sozinho, já está. Tem muitos que já são gaiteiros tocando, alguns até profissionalmente, alguns informalmente, mas tocando bem. Então, isso aí a gente faz um evento de formatura e aí abre espaço para outros. E outra coisa que a gente está fazendo agora também, as aulas são individuais, né? As aulas coletivas, os próprios alunos... Antigos são monitores. Então isso vai criando. Você lembra qual foi a primeira música que vocês ensinaram? Você podia dar uma palhinha agora pra gente? Tem um gaiteiro que é ali de Guaíba, que ele não é vivo mais, que é o seu Sadi Cardoso. Era um senhor assim, muito gauchão, barbão. E ele, daquele jeitão dele, ele tinha uma didática impressionante, sabe? Tem muitos alunos daquela época eu digo 30 e poucos anos atrás, que são alunos dele. A professora, inclusive a Fofa, que é a primeira professora em Guaíba, foi aluna do Sadi.
Que também era autodidata. Que também era autodidata e fazia daquele jeito. Então, aquelas musiquinhas, eu me lembro. Isso que se ensina num primeiro momento, que é alguma coisa que o Sadi foi. Porque isso tu bota uma independência nas mãos. Porque a grande dificuldade que tem no primeiro momento das crianças fazerem é exatamente essa independência entre as duas mãos. Porque uma mão, a tendência natural é que quando tu faça um movimento aqui, a outra faça o mesmo movimento. Como reflexo, né? Como reflexo. Então, tu conseguir fazer com que essa faça uma coisa e essa faça outra, dividir um pouco o cérebro, isso talvez seja a parte mais complicada do aprendizado. Mas acontece. E acontece uma coisa que é interessante, porque acontece de forma... cada um tem um ritmo, né? A música tem um ritmo e cada um tem um ritmo também de aprendizado. Tem aqueles que todo mundo diz tem um dom. Quem tem um dom, naturalmente, aprende mais rápido e, num final, vai tocar mais. Perfeito. Vai tocar mais. Mas não quer dizer que aquela pessoa que não tenha o dom não vai aprender e não quer dizer que não vai virar gaiteiro. Só vai demorar um pouco mais para aprender. E, claro, vai chegar num teto que Perfeito. não vai ir um pouco mais adiante, porque não tem realmente aquele algo mais, que talvez alguém com... E vocês usam outros compositores, além das tuas músicas? Sim, a gente nós criamos um método de estudo, e no final do método tem músicas, inclusive músicas do domínio público. Já tá a gente escreve ela, porque o que aconteceu? Como eu falei que existe essa transmissão oral da gaita, nós inventamos um método para também as escolas terem um certo padrão no ensino. Mas a gente não tem que inventar a roda. A gente não quer agora sair dessa transmissão oral que vem desde da origem da gaita e agora temos um método de... Não, a gente fez um método simplificado que é baseado em tablatura, que não é a partitura, não é um método, um ensino teórico completo, mas que ensina algumas coisas que é básica nessa gaita, que são os diferenciais da gaita ponto. O que a gaita ponto é? A gaita ponto, a primeira coisa que se olha, são botões, né? Aqui, Perfeito. Em vez daquele teclado igual de piano, que é normal da gaita, da pianada, né? Então isso é a primeira coisa. Esse aqui é um acordeão diatônico. Todo ele é feito à mão. Todo ele é feito à mão. Então, o que é um acordeão diatônico? Explicando uma escala diatônica não é certo, mas dá para entender assim para o leigo. É como se fosse um piano só com as notas brancas, sem as pretas. Perfeito. Entende? Sem o cromatismo, sem aqui eu adaptei, ó, na minha, tem uma escala cromática. Mas, normalmente, o acordeão diatônico não tem esses 4 botões. Perfeito. Então, o acordeão diatônico, ele não tem todas as notas, então não se consegue tocar todas as músicas, consequentemente. Outra coisa que acontece, ele quando abre, é uma nota, abre o fole. Quando fecha, outra nota. Então, um botão só corresponde a 2 notas. E pode ver que o intervalo não é o mesmo. Só que tem se tratando de um acordeão com as 2 ilheiras de botão, sem essas 4, que, ó. Opa, aqui. Esse não muda. O que é esse aqui? Esse aqui é o ponto. Perfeito. Por isso que é a gaita ponto, que chama gaita ponto também, né? Então, a tablatura ensina exatamente isso. O botão que aperta e o fole se abre ou fecha. Então, esse método nós criamos para as crianças. Qual é a música hoje que você se apresenta com os alunos de mais sucesso? Depende da escola. Por exemplo, lá na Barra, é Barra do Ribeiro, né? Essa música é linda. Toca um pouquinho pra mim.
A gurizada toda. Então, quer dizer, já tá em algumas outras escolas, não. Já o pessoal já gosta do. Oh. Depende da escola. Nós fomos tocar agora um evento em Guaíba e os alunos de TAPS foram fazer uma apresentação. E aí eles tocaram lá a abertura, o show, eu fazia o show depois, eles fizeram a abertura. Tocaram 5 músicas. A 5ª música eles fizeram, e eram lá uns 8, 10, tudo desse tamanhozinho. Espiar, como se diz. Espiar. E fizeram uma do Guns N' Roses, do final da coisa de gaita, os 4 arranjos, e cada um fazendo uma melodia. Mas o que é isso? E ficou legal? E aí eu sou meio grosso para essas coisas de internet, de Facebook, mas o meu irmão que disse, Renato, tem que ver o que está nessas redes sociais. Aí o Guns N' Roses dos gaiteiros lá de TAPS, quer dizer. Então, é muito Renato, vamos então agora partir de Barra do Ribeiro para o mundo. Certo. Antes de fazer essa transição, a fábrica de gaiteiros é aberta, é gratuita, ou seja, qualquer um pode ir lá visitar. Sim. É isso, né? É só chegar ali. A nossa sede na Barra do Ribeiro, e temos as escolas, né, em Guaíba, TAPS, Butiá, São Gabriel, Bagé, 2 em Porto Alegre, no Sesc Campestre e na Lomba do Pinheiro, a da Barra do Ribeiro e agora também na cidade de Lages, Santa Catarina. Que espetáculo. Bom, então saímos do Rio Grande do Sul, vamos para o mundo. Você me dizia fora do ar que você já está com um show com o Yamandu Costa nos próximos meses lá em Nova York. Em Nova York, a gente está com um projeto, a gente está lançando agora, que ficou pronto, com a direção do René Goya, um DVD, que nós somos contemplados pelo projeto Natura de Música. Então é um DVD gravado, uma parte aqui em Porto Alegre, de estúdio, e uma parte na Barra do Ribeiro, que tem que ter também, né? Esse DVD já está pronto. Está pronto, já está finalizado. Acredito que alguns dias aí... Já vai estar rodando. Bom, a gente vai trazer aqui para mostrar. A sua percepção hoje, quando você leva a música regional gaúcha, e ela pode ser considerada uma música do sul do continente da América do Sul, junto com o tango, com o bandoneon, ou são coisas completamente diferentes? E mais, como é que os gringos veem isso? Certo. Bom, a gente, desde 2000, talvez, seja o período em que eu tenha até tocado na Europa e na América Latina bem antes, mas eu acho que a partir do ano 2000 eu comecei a fazer esse circuito fora do Brasil com mais frequência. A gente morando no Rio Grande do Sul, talvez a maior, não dificuldade, mas a coisa que chama mais atenção é chegar como brasileiro, fazendo música brasileira, a gente chega como brasileiro, tem um acordeonista brasileiro que vai fazer tal show, tal evento, tal festival. Automaticamente as pessoas associam ao samba. Isso é natural. Assim como tu falaste do argentino, tango. Né? Na Argentina tem o chamamé, tem o folclore também, tem tem o altiplano, a parte alta da Argentina, com aquela influência dos Andes e coisa. Quer dizer, então tem diversos, como assim no Brasil tem o forró, como tem a música do centro-oeste ali, aquelas guaranhas, Quer dizer, o Brasil também é muito grande, mas não adianta, é associado ao samba. A marca é o samba. A marca é o samba. Então, e a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque, de fato, é o país do samba. E o samba é bom, o samba é muito legal, mas a gente tem que explicar que o Brasil é grande, que o Brasil tem diversas manifestações culturais, e desde o sul, quando a gente explica aqui no Rio Grande do Sul que aqui faz frio, neva, às vezes, se produz bons vinhos e coisas, mas isso não é o Brasil que a gente conhece. Improvisação, você gosta de improvisar também? Eu aprendi a improvisar. Isso dá para ver bem tranquilo no meu trabalho. Eu tenho 33, agora nasci 34º trabalho de fonográfico entre vinil, né? Os primeiros em vinil e fita cassete. Que os bolachão estão voltando. Os bolachão que estão voltando. Depois em CD e agora DVD. DVD é o 4º que eu faço. E então dá para ver nessa sequência toda aí que os primeiros discos eram de forma assim, digamos, mais convencionais, assim, a música, né? Tem parte A, parte B, volta parte B. Era muito mais essa função da dificuldade da música, estava na quantidade de... Agora, talvez com o contato com músicos de outras áreas, aí, inclusive dentro da banda, o improviso chegou, né? Então, eu hoje
improviso, faço improviso e coisa com... Borghetti, estamos chegando no final do programa, um papo tão bom. Eu queria te perguntar agora, nesse final, e agradecer o teu carinho com o Mappamundi. Queria que você fizesse um retrato rápido do Brasil, a questão da inserção da cultura, que é tão importante. Como é que você vê hoje o Brasil e o que você pode advir na tua percepção de um músico internacional? O que vem por aí nesse momento tão complicado que a gente está vivendo, na questão da cultura, da educação, da segurança pública, da economia? O que você tira desse momento todo que está saindo e como é que nós vamos sair desse momento tão difícil que a gente está vivendo hoje? Eu acho que em momentos se fosse falar de música, eu acho que em momentos de crise, momentos difíceis, como passa o Brasil hoje, a forma que eu vejo é de tocar mais, compor mais, estudar mais, superar mais. Então, eu acho que a forma, individualmente, se fosse falar, eu acho que é isso. Eu acho que não existe uma outra forma de individualmente superar, se tu não tentar ir mais para frente do que tu estava fazendo até agora. Então, e para isso, então, vem as contribuições. Eu acho que um músico muito difícil na nossa área tu poder explicar para as pessoas, para muitas pessoas, explicar que a nossa atividade é uma atividade profissional, quer dizer, muita gente ainda associa o músico, eu me lembro da época, mas o que tu faz? Eu sou músico. Não, tá, mas do que tu vive? Qual é a tua profissão? Digo, músico? Não, tá, músico eu sei que tu é, mas a profissão? Digo, músico. Então, isso ainda existe dentro da nossa profissão. Ou seja, você está dizendo que tem que trabalhar mais e estar mais imerso no trabalho para que a gente possa passar ao largo desse momento. Eu acho que sim, e a cultura e a arte têm uma contribuição muito forte para dar nesse processo todo. Eu acho que sim, somado a todos os outros processos, claro, sem dúvida. Borghetti, seu abraço aí, a gente vai se acompanhando. Mappamundi, você sabe, sempre com personagens especiais para você. Um belo final de semana. Você sabe, a gente está sempre aqui sábado, 14 horas, TVU, canal 11, tvuplay.tv.br, mappamundiweb.com. Vem com a gente, um belíssimo final de semana. Tchau.